Mas, por exemplo, o cliente, ele possui lá a operação dele de importação, ou ele tem um produto. Analisar se a legislação do Estado já não propicia um benefício fiscal para essa operação. Não propicia uma redução de base de cálculo, não propicia uma concessão de crédito presumido, uma isenção, uma redução da alíquota ao invés de 17 a 12. Por exemplo, Santa Catarina, se eu vendo para revendedor, industrializador, não é 17 a 12. Eu tenho mercadorias que estão sujeitas a legislações diferentes. Então, a grande importância que eu quero trazer para vocês é agora trabalhar dentro do elemento do planejamento tributário benefícios fiscais. Porque se eu consigo reduzir uma operação de CMS de 17 para 12, caramba! Antigamente nós falávamos, você reduz em 5% mais o PIS e COFINS, que incide dentro da formação. Hoje não mais. Mas o próprio ICMS incide na base de cálculo do ICMS. Se eu reduzir 5% no markup, eu não reduzo 5%, eu vou reduzir mais. Porque o ICMS integra a própria base de cálculo. Então, quando eu vou calcular o ICMS, eu pego o valor, divido, se o ICMS é 17%, por 0,83 para aplicar os 17%. Ou seja, o ICMS integra a base de cálculo dele e é constitucionalmente permitido. O STF sobre o ICMS já se manifestou. Então você consegue lá numa redução de 5, às vezes vira 6, às vezes vira 7. De novo, é muita coisa. Então o que eu quero trazer hoje para a nossa conversa, para a nossa aula, é a importância de se certificar dentro de um checklist. Eu vou ensinar você, por exemplo, no ICMS, você a pesquisar, a você ter um pouco mais de familiaridade com esse tema. Se essa mercadoria ou se essa operação o cliente foi construir. Geralmente os estados concedem benefício fiscal para construção. Em Santa Catarina eu tenho o Proemprego. E a cada estado eu tenho um Pro ou um Invest ou um... Enfim, a criatividade aqui ela é ilimitada. Porque os estados entendem que na medida que a empresa constrói, ela cresce. Na medida que ela cresce, ela gera mais emprego. Na medida que ela gera mais emprego, ela gera mais recolhimento de tributos federais, que ele tem uma participação lá dos estados. Ela gera mais recolhimento de ICMS, que é receita direta, na veia. Ela gera mais renda, as pessoas vão comprar carro, vão trocar de carro, vão abastecer. Então, toda a economia direta e indireta de recolhimentos de tributos é alavancado pelo crescimento das empresas. Isso está até associado à segurança pública. Estados com mais emprego têm menos violência. Isso é uma conta simples. Como diria o diretor, qualquer idiota sabe fazer. Né? O diretor está ouvindo. Essa frase é dele, tá? Essa e a facada. De novo, quem estiver lá no dia 9 vai começar a rir dessas piadas internas, porque nós vamos falar todas elas. Só coisa leve, pessoal. Aqui o clima é muito tranquilo. Vocês vão conhecer 2 integrantes muito importantes da nossa equipe. Tá? Talvez vocês até vejam antes, mas é o diálogo e a motivação. Aguardem, vocês ainda vão entender isso. Então, nesse caso, os estados entendem que esse é um bom negócio para o estado e concedem benefícios para a construção. Aqui em Santa Catarina tem o Proemprego e os estados todos têm, em que eu consigo comprar material sem pagar ICMS. Então, aqui a alíquota interna é 17%. Consumo final. Então, olha só, de grande parte, porque tem algumas mercadorias que não são sujeitas ao ICMS, eu consigo reduzir em 17%, sem contar que o ICMS está por dentro. Então é mais, pode chegar aí a quase 20% no custo de uma obra que muitas vezes é 10, é 15, é 20, é 30, 100 milhões. Que seja 1 milhão, já é muito dinheiro. Entendeu? E o que eu posso fazer, pessoal, até encaminhando aqui para nós ficarmos dentro do nosso tempo, dos 45 minutos, para conseguir, por exemplo, a identificar essas possibilidades? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, só um minutinho. Só um minutinho, tá, Tiago? Eu peço aqui. Ah, tá. Deixa eu compartilhar. Dos estados, por exemplo. Eu vou pegar aqui e compartilhar. Só um minutinho, tá, Tiago? Deixa eu organizar aqui o vídeo.
Olha só, vamos pensar São Paulo, por exemplo. Eu vou lá no regulamento do Estado de São Paulo, pode compartilhar. Eu vou lá no regulamento do Estado de São Paulo, eu posso pesquisar aqui na barrinha, eu vou na parte do regulamento, estou falando aqui de ICMS, tá? Eu vou aqui, por exemplo, ó, da não incidência, posso dar uma consultada se tem uma situação. Eu venho aqui, depois, benefícios fiscais, vou procurando, entendeu? Vou procurando, ó, base de cálculo, se eu tiver base de cálculo, crédito presumido, cadê? Vamos pegar, ó, escrituração do crédito, vedação, créditos outorgados. Dou uma clicada aqui para verificar quais são as possibilidades. E aí você vai entendendo, de acordo com a legislação, quais são as possibilidades. Eu vou pegar o Estado de São Paulo e Minas como elucidativo. Minas, Santa Catarina, mas aí você ajusta isso dentro da realidade do teu estado. Santa Catarina, por exemplo, no regulamento, eu venho aqui, ó, como que eu faço? É isso aqui, ó. Olha só. Tanto para São Paulo quanto para qualquer um. Vai no Google, ó, Google, e faz o seguinte, ó, Google. Eu gosto de fazer isso, tá? Para vir na tela bem inicial. Aí você vem aqui no Google e digita regulamento do ICMS em São Paulo, Santa Catarina, como você quiser. Vem aqui. Depois você, por exemplo, o próprio regulamento ele vai te determinar, ó, da incidência, da redução por anexo, ó, os anexos. Aqui é dos produtos com tratamentos específicos. O anexo 1 aqui, por exemplo, ó, eu posso vir aqui que são as listas supérfluos. Esses caras aqui têm alíquota de 25 em Santa Catarina. Entendeu? Ó, consumo popular, alíquota de 12, por exemplo. São alimentos primários, alíquota de 12 e assim sucessivamente. Tá? Depois vem cesta básica, só que ele remete à legislação que reduz a tributação desses caras. Então aqui é o anexo 1. O anexo 2, ele fala sobre isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, que é a mesma coisa que crédito outorgado. Então, se eu quero entender sobre benefício fiscal, eu venho aqui para verificar, por exemplo, o meu... Vamos pegar, que é clássico, quase todo o estado tem. O têxtil, deixa eu Ctrl F, têxtil, têxteis. Nas saídas de artigos têxteis ou artefatos, acessórios, promovida pelo estabelecimento industrial que tenha produzido de forma em tributação equivalente a 3%. Isso aqui é um crédito presumido. Se você voltar aqui, lá no caput, ele vai falar, fica concedido crédito presumido em substituição aos créditos efetivos ou em complemento. 15 é complemento, tá? Então ele vai falar, ó, fica concedido crédito presumido para pagar 3%. E assim sucessivamente. Ou você pode procurar a NCM aqui, digitar. Então esse exercício, independente do estado que você estiver situado, porque a lógica é muito parecida, é indispensável você fazer. Porque aqui você começa a identificar se de repente alguma mercadoria do seu cliente, você tem que conhecer a mercadoria, alguma operação é permitida. Pode ter situações em que você tenha operações especiais, regimes especiais, que simplifica o tratamento relacionado a obrigações acessórias, que também é um benefício. Reduz custo administrativo, por exemplo.